a palavra, usa teu servo com autoridade nessa noite, ó Deus, a falar aos nossos corações através da tua palavra, não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite. Fala aos nossos corações, Senhor, pois é o que nós choramos, em nome do Senhor Jesus, e você diga amém. Ainda de pé, receba o servo do Senhor. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Você está feliz hoje? Que bom estarmos aqui na presença do Eterno de Israel. A Ele toda honra, a Ele toda glória, todo louvor e toda adoração. Quem trouxe a Bíblia? Coisa boa, né? Abra sua Bíblia comigo no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 42 ao 47. Livro dos Atos dos Apóstolos, o livro histórico do Novo Testamento, capítulo de número 2, dos versos 42 ao 47. Você que está em casa também, se você tem acesso a um exemplar bíblico, faça isso. Vamos ler com a gente o texto sagrado do livro de Atos 2, do 42 ao 47. Glória a Deus. Enquanto os irmãos localizam o texto, eu quero já tornar pública minha gratidão. Está revendo os meus irmãos, né? O pastor disse, eu teve ano passado aqui, não faz muito tempo. E é a minha primeira vez no novo templo. Eu fico feliz. Eu tributo a Deus honras e glórias por mais essa conquista da Igreja Cristã Remanescente, esse lugar mais amplo, maior. E eu creio que quem sabe aí, né? Se estiver dentro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, esse templo não seja da igreja própria, né? Glória a Deus. Vamos orar, deixa Deus tocar no coração do homem aí. E a igreja pode estar sendo presenteada com esse espaço aqui, bem aconchegante, viu? Muito bonita. Eu não pude estar aqui na inauguração. A gente está sempre aí nos compromissos, aí nos lugares. Mas eu estou muito feliz pela vida do pastor Gabriel, pastor presidente desse ministério. Que Deus o honre, sua esposa também, sua família. Pela vida também do pastor Jefferson. São queridos amigos que o Senhor nos apresentou durante essa caminhada com o Senhor. Hoje eu estou doido para pregar até meia-noite. Está chovendo, ninguém sai da igreja, né? Atos capítulo 2, glória a Deus. Os irmãos encontraram? Hoje eu quero falar sobre as marcas de uma igreja que abalou o mundo e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. E você diz amém, glória a Deus. Pode sentar. Eu não passo de meia-noite hoje. Tem crente que quase infartou aí, né, gente? Eu quero ser bem objetivo hoje. Queridos e amados irmãos em Cristo, lá em Mateus capítulo 16, Jesus está agora com os seus discípulos em uma cidade chamada Cesareia Marítima, cidade de Filipe. E ele faz uma enquete com os seus discípulos dizendo: que dizem os homens ser o filho do homem?
E as opiniões são variadas. Uns dizem que tu és o profeta Elias, porque tu ensinas com poder e com autoridade. Outros dizem que tu és Jeremias, porque tu és emotivo. Outros dizem que tu és João Batista, que ressuscitou dentre os mortos. Depois de Jesus ouvir várias opiniões do público, agora ele vai endereçar a pergunta para os seus discípulos, dizendo: a opinião pública eu já sei. Agora vocês, quem dizem ser o Filho do Homem? Aí Pedro, mais atuleimado de todos, o mais afoito, abre a boca e diz: para os outros tu pode ser Jeremias, Isaías, Elias ou João Batista, que ressuscitou dos mortos, mas para mim tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro nem sabia o que ele havia acabado de declarar. Jesus olha para Pedro e diz: bem-aventurado, abençoado, feliz és tu, Simão Bar-Jonas, ou seja, Simão, filho de Jonas, ou filho de João, que não foi a carne e o sangue que acabou de te dar essa revelação, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, aí vírgula, e sobre esta pedra, é aqui que os nossos irmãos católicos fazem uma confusão. É aqui que eles fazem uma exegese, uma hermenêutica errada do texto. Jesus disse: tu és Pedro, e a palavra Pedro é petrita, é Petrus, fragmento de rocha. Aí tem uma vírgula, e sobre esta pedra já não é mais petrita, já não é Petrus, já não é mais pedaço de rocha, mas rocha grande e maciça. Essa rocha que Jesus falou, que a igreja está alicerçada sobre ela, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é a própria declaração que Pedro fez: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. A igreja não está alicerçada em Pedro. Se a igreja estivesse alicerçada em Pedro ou em homem, ela havia acabado há 2000 anos atrás. O próprio Pedro, na sua primeira epístola, vai explicar e revelar que pedra é essa. A pedra que os construtores rejeitaram, ela veio a ser a pedra angular de esquina, e nós somos pedras vivas que estamos alicerçados em Cristo, que é a rocha. Cadê a igreja que está alicerçada em Cristo nessa noite? Levante a sua mão e tribute a Deus o melhor louvor que está entalado dentro da sua garganta. Glorifica o Altíssimo, porque o inferno não vai prevalecer contra esta igreja. Olha, Pedro, te darei a chave do reino dos céus. Aí eles fazem outra interpretação errada. Eles dizem assim: São Pedro tem a chave. O São Pedro é quem recebe as almas do céu e manda chuva. Você já viu as pessoas falarem isso? Por ignorância, por falta de conhecimento bíblico. Mas esta chave, olha para cá para você entender a revelação bíblica. Esta chave que Jesus entrega a Pedro é a chave da pregação apostólica. É a chave que abre o céu para receber o pecador arrependido dos seus pecados. O que ligaram na terra é ligado no... Automaticamente, quando o homem confessa a Cristo como seu único, eterno, exclusivo Salvador, o seu nome é escrito no cartório do céu, o seu nome é registrado no livro da vida, e agora ele tem direito à vida eterna com Deus. Por isso que ele é ligado no céu. E vamos já chegar na chave de novo de Pedro. Jesus, ele passa 3 anos e meio aqui na terra. Quantos anos? 3 anos e meio no seu ministério público. Durante esses 3 anos e meio, Jesus opera milagres estupendos, sobrenaturais.
milagres que desafiam a lei da física. Certa vez ele anda por cima da água, imagina aí, ele faz uma rua, uma avenida no meio das águas do mar da Galileia, e ele pisa como se estivesse pisando em um chão, em matéria, pisa sobre águas inanimadas que não tem corpo físico, desafiando a lei da física e também desafiando a lei da matemática, porque certa vez em uma região deserta em Betsaida, com seus discípulos, cercado de uma grande compacta massa, uma grande multidão, 3 dias sem parar, pregando as pessoas ali, acompanhando o mestre. Alguém diz: mestre, a multidão está faminta. Jesus diz: dai vós de comer. Só temos 200 pães, mas a fé era pouca. Aí aparece um jovenzinho com 5 pães e 2 peixinhos. Ele levanta para o céu: é o suficiente para me fazer milagre hoje. Apresenta o Pai e reparte. E 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, eram quase 20.000 pessoas, tiveram sua fome saciada, e ainda sobejou 12 cestos cheios de pães e de peixes. Ele fez milagres tremendos. Ressuscitou morto com 4 dias de sepultado, que o corpo já tinha estourado, em estado avançado de putrefação, e mandou ele sair para fora. Milagres tremendos. Mas para resumir, ele foi morto, entregue por presciência de Deus nas mãos dos pecadores, para que se cumprisse as profecias bíblicas. Porque para que a dívida do homem fosse paga, era preciso um sacrifício. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. No sistema veterotestamentário, lá do Antigo Testamento, quando alguém pecava, logo se providenciava um animal de 1 ano, sem mácula, sem deficiência, sem nenhum tipo de anomalia, trazia diante do sacerdote. O sacerdote colocava a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, como um ritual, uma cerimônia de substituição. O inocente animal está sendo morto no lugar do infrator, no lugar do pecador, e aquilo já apontava para o sacrifício vicário substitutivo de Cristo por nós na cruz do Calvário. Jesus passou 3 dias mortos. Quantos dias? No 3º dia, a morte não suportou mais, e o anjo removeu a pedra, e Jesus ressuscitou dentre os mortos. Após ressuscitado, conforme a narrativa de Lucas, que é o escritor do livro dos Atos dos Apóstolos. Lucas é um médico, e como médico ele é meticuloso nas informações, ele é criterioso, ele é detalhista. E se você abrir a sua Bíblia, voltar um capítulo antes, em Atos capítulo 1, dos primeiros versos até o versículo 13, Lucas está dando informações precisas, dizendo: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca das coisas que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. E após ressuscitado, ele passa um período de 40 dias. Quantos dias? E durante essa quarentena ele está com seus discípulos, ensinando coisas concernentes ao reino de Deus. Oxalá estivesse registrado muitos desses ensinamentos que Jesus ensinou aos discípulos. E Lucas vai dizer que quando Jesus ressuscita, ele foi visto por um número de aproximadamente 500 testemunhas oculares da sua ressurreição. Porque quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ele deixa provas incontestáveis, irrefutáveis, de que ele havia de fato ressuscitado. E no 40º dia, foram 10 aparições. Ele está em cima de um solapé de um monte chamado Monte das Oliveiras, cercado por 500 testemunhas. Ele está dando agora as suas últimas instruções, as suas últimas diretrizes aos seus discípulos, dizendo: agora a obra é com vocês. A parte que meu Pai me deu para fazer, eu fiz. Agora ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E de fazer discípulos de todas as nações da terra, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que
Ele está dizendo agora: vocês dão continuidade à obra. Permanecei na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Permanece em Jerusalém. Aí Jesus está subindo, uma nuvem começa a elevá-lo para o céu, e aquelas 500 testemunhas estupefadas, com os olhos arregalados, olhando para Jesus subir, e 2 seres angelicais disseram: varões galileus, por que estás olhando para cima? Esse mesmo Jesus que dentre vós está sendo assunto ao céu, um dia ele vai voltar. Um dia ele voltará da mesma forma, na mesma geografia que vocês estão vendo ele subir. Foi Jesus que prometeu certa vez. Jesus percebe que o semblante dos discípulos está entristecido e turbado, e ele vai dar uma palavra de consolo para eles, dizendo em João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Quem tem certeza dessa promessa aqui? Cadê a igreja do arrebatamento? Será que eu estou pregando para o povo certo nessa noite? Cadê a igreja que vai ser arrebatada? Levante a sua, sei que o negócio está frio, levante a sua mão nesta noite e tribute a Deus a sua adoração. Jesus sobe, e eles vão procurar um lugarzinho para orar. Encontram um cenáculo. Diga cenáculo. A palavra cenáculo quer dizer um quartinho apertado, um quartinho pequeno, mas dava para comportar 120 pessoas. Quantas pessoas estavam reunidas no cenáculo? 120. Mas quantos estavam lá no monte? 500. E quantos estavam no cenáculo? Cadê os 380? Não diz a Bíblia, não diz o texto, mas eu posso conjecturar. Muito provavelmente voltaram atrás e desistiram. Porque ser crente, meu nome é pastor Jefferson, na época dos apóstolos, o camarada tinha que ter certeza, convicção de fé. Ser crente no período dos apóstolos era ter a cabeça constantemente na guilhotina. Os nossos irmãos eram perseguidos, os nossos irmãos eram crucificados, queimados vivos, jogados nas arenas, para os leões esfaimados da Líbia, para os tigres da Sibéria, para os bois selvagens pisotearem, e os cães comerem o resto do tronco. Mas morriam sem negar a fé. Hoje tem crente que, se passar pelo outro, o outro não cumprimentar com a paz do Senhor, já é motivo para ele não vir mais para a igreja. Fica de bico. Diz: pastor, não veio mais, pastor, não conta mais comigo, porque o fulano não falou comigo. Querido, amadureça. Você não sabe nem o que é evangelho ainda. O preço que a igreja primitiva, que os apóstolos pagaram para que hoje nós estivéssemos aqui, foi preço de sangue. Eles não tinham a liberdade de adorar como nós temos aqui, em um templo. Olha o conforto, um som de qualidade, um microfone de qualidade, tem Wi-Fi. Que coisa boa, tem ventilador, logo logo vai ter ar-condicionado, vai estar toda climatizadazinha, você tem uma cadeirazinha para sentar. Você sabe onde é que eles adoravam a Deus? Dentro das florestas, das grutas, das cavernas e dentro dos cemitérios, porque se fossem vistos e pegos adorando em público, eles eram presos e muitos deles mortos. E nós estamos aqui abençoados. E qualquer coisinha, a gente é crente mimado, irmão, uma geração mimada. Acha que Deus é o seu garçom? Não, você precisa buscar, você precisa ser forte, você precisa orar. Essa palavra que Deus tem para você hoje. Agora deixa eu entrar na mensagem. No capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E
todos foram cheios da presença do Espírito Santo e começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aí houve uma murmuração: esses homens estão todos embriagados. E outros perplexos diziam: não são galileus todos estes homens que estão falando? E como é que a gente está ouvindo eles falarem na nossa língua? Olha para cá. Houve naquele dia uma intervenção sobrenatural do Espírito Santo para a conversão das quase 3.000 almas com a pregação de Pedro, porque eles ficaram admirados. E línguas aqui é idiomas, é dialetos, é glossolalia, idiomas de outras nações. Olha que coisa forte, né, gente? Aí Pedro colocou-se em pé, capítulo 2, versículo 14 até o versículo número 36. Pedro ainda está pregando. Imagine Pedro iletrado, sem cultura, né? Ninguém dava nada por Pedro. Aquele mesmo Pedro que negou a Jesus 3 vezes, tentou cortar a orelha de Malco, tentou cortar a cabeça, e acerta a orelha. Aquele mesmo Pedro pôs-se em pé, cheio do Espírito Santo, com os outros, e começa a pregar. Não tem ninguém bêbado aqui não. Isso aqui é a profecia que fora profetizada há 600 anos atrás pelo profeta Joel, dizendo: nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visão, e os vossos velhos sonharão sonhos, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Mostrarei sinais embaixo na terra, em cima do céu, coluna de fogo e coluna de fumaça, até que venha o grande e poderoso dia do Senhor. Mas há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí Pedro prega. Pedro foi um dos pregadores mais bem sucedidos da pregação, pastor Gabriel, porque Pedro nem precisou fazer o apelo. Foi a multidão que perguntou: o que é que a gente faz, irmãos, para receber também essa promessa? Aí Pedro: arrependam-se dos seus pecados, recebam a Cristo, e vocês vão receber o dom do Espírito Santo, porque esse dom não diz respeito somente a nós ou a vocês, mas é para todos aqueles que invocarem o nome do Senhor Jesus Cristo. Quase 3.000 almas. Quantas almas? Agora eu vou entrar na mensagem. Quais eram as marcas daquela igreja? A marca daquela igreja, e detalhe, esta igreja era composta em sua maioria por novos convertidos. Diga: novos convertidos. Irmão, aleluia. A igreja tem 3.120 almas no todo. Qual era a primeira marca desta igreja que abalou o mundo? Um profundo zelo pela palavra de Deus. Versículo 42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa deve ser a marca da igreja, a base da igreja, o alicerce da igreja é a palavra. Não existe crescimento da igreja sem a exposição, o ensino da palavra de Deus. Homem não faz a igreja crescer. Por mais talentoso que você seja, por mais habilidoso que você seja, por mais carisma que você tenha, o homem não tem poder para fazer a igreja encher. Diz o texto que o Senhor acrescentava todos os dias à igreja as almas que iam se salvando. A primeira marca da igreja é um profundo zelo pela palavra de Deus. Aquela igreja era uma igreja fiel às escrituras sagradas. Eu recordo-me muito bem das palavras de Paulo para os jovens presbíteros Timóteo e Tito. Por diversas vezes Paulo aconselha aqueles homens: persevera na doutrina, conserva, Tito, a sã doutrina. Timóteo, tu conheces as sagradas letras que a tua mãe Lloyd, tua avó Eunice te ensinou desde a tua meninice. Persevera nelas, ensina, exorta, instrui em justiça.
porque é digno de renobrados honorários, é digno de dupla honra aquele que se afadiga na palavra. E uma das características, dos requisitos do presbítero, do pastor da igreja, é ser apto para ensinar. Mas para ensinar precisa se debruçar sobre as escrituras. E esta igreja tinha um profundo zelo pela palavra. Recordo-me agora das palavras do apóstolo Paulo, lá no texto que costumeiramente lemos no culto de Santa Ceia, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. O que eu recebi do Senhor foi também o que eu vos ensinei. E aquilo que aqueles discípulos estavam aprendendo agora dos apóstolos, eles estavam guardando. Eles estavam perseverando em guardar a palavra de Deus. Lá na epístola de Tiago, Tiago vai dizer: não sede apenas ouvintes da palavra, enganando-vos a vós mesmos, mas sede cumpridores da palavra de Deus. Porque aquele que só ouve a palavra e não cumpre e não pratica, é como o homem que chega diante do espelho e contempla o seu rosto natural, mas logo esquece daquilo que viu e não percebeu nada. Você está entendendo essa palavra? Jesus, na oração sacerdotal de João capítulo 17, versículo 17, orando pelos discípulos e orando por nós hoje, ele vai dizer: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E essa palavra que pregamos não é morta, essa palavra é viva. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada afiada de dos gumes, e penetra entre as juntas e as medulas, na divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir o coração do homem e os pensamentos do homem, e todas as coisas estão nuas e patentes diante dela. Jesus disse assim: passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras não há de passar. O profeta Jeremias vai gritar e dizer que Deus zela pela sua palavra para fazer cumpri-la. Jesus lá no deserto, quando foi tentado por Satanás, qual foi a arma que Jesus usou para vencer o diabo? Foi língua estranha, foi pulo, foi machá? Não, está escrito, está escrito, está escrito. A palavra é a base, a palavra é o alicerce. O salmista Davi, ele amava tanto a palavra que ele vai dedicar um capítulo inteiro do livro dos Salmos só expressando o seu amor à palavra de Deus. O Salmo 119, lá no versículo 9, ele vai dizer: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. No versículo 11 ele vai nos dar o imunizante, a vacina contra o vírus do pecado. Guardei a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. No 71 ele vai dizer: foi-me bom ter passado por tribulação para que eu conhecesse os teus estatutos. No 105 ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lá no Salmo 1, o salmista vai dizer assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este será comparado a uma árvore plantada junto à corrente das águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e tudo quanto ele faz prospera. Por quê? Porque a sua vida está alicerçada na palavra de Deus. É a palavra, é a palavra. Não existe avivamento sem exposição da palavra. Avivamento sem a palavra é fogo de palha de bananeira seca. Avivamento sem palavra é só movimento, é só carne. Todo avivamento vem através da exposição da palavra. Você lembra quando Josias achou o livro da lei? O povo havia pecado contra Deus. Quando achou o livro da lei,
ele entendeu que Deus queria trazer um avivamento sobre o povo, e o povo chorou. Lembra de Esdras, quando o povo volta para reconstruir a cidade? Quando ele lê o livro da lei diante do povo, os mais velhos choram compulsivamente, gritavam palavra. Alicerce a sua vida na palavra. Palavra de Deus é quem mantém você de pé. Não é movimento barato, esse evangelhozinho progressista que estão pregando por aí, dizendo que Deus só quer o meu coração, como se ele fosse cardiologista ou açougueiro. O que é que tem? Nós vamos para uma balada assim, gospel, conhecer umas minas. O relativismo religioso entrou dentro dos nossos templos. A igreja está relativizada. O que é pecado para você não é para mim. Para você é pecado beber, para mim não é. Eu bebo. Tem gente que faz isso, irmãos. E sabe o que eles querem fazer? Eles querem atualizar a Bíblia. Querem ressignificar muitas coisas da Bíblia. Querem que a Bíblia se amolde ao estilo de vida que eles querem viver. É o contrário. O homem pecador, se quer viver, se quer ser salvo, se quer ser livre em Cristo, ele precisa se amoldar aos princípios e padrões da palavra de Deus. Céu é céu, inferno é inferno. A salvação, a condenação, a salvação é só em Cristo Jesus. Aquilo que os nossos pais pregaram há 40, 50 anos atrás que é pecado, ainda continua sendo pecado. E pecado leva para o inferno. E não adianta você se esconder de trás de um rostinho bonito. Não adianta você se esconder de trás de uma roupinha de crente. Deus conhece o coração de todas as pessoas. O que nos define não são as nossas palavras. O que nos define é o que fazemos, é o que somos. Está lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Porque muitos me dirão naquele dia: Senhor, nós profetizamos no teu nome. Senhor, nós expulsamos demônios no teu nome. Senhor, nós curamos enfermos no teu nome. Tu não lembra? Sabe qual vai ser a declaração e a sentença de Deus para estas pessoas? Apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Carisma não salva, talento não salva, dom espiritual não salva, um pulo de 1,5 metro não salva, passar o culto todo falando em línguas estranhas não salva. Isso é importante para edificar a igreja? Sim, mas o mais importante é você obedecer e viver a palavra de Deus todos os dias. Ele vai falar de 2 construções, olha para cá. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem insensato que edificou a casa na areia. Nem precisa ser arquiteto ou pedreiro para saber que casa na areia tem sustentação. Ela vai ficar firme? Não. Assim é o que ouve e não pratica a palavra de Deus. Quando o rio bater no alicerce, o vento bater na parede e a chuva bater no telhado, a casa vai cair. Mas o que ouve a palavra e pratica é semelhante a um homem sábio e prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Olha a rocha aí. Quem é a rocha? Cristo. Aí o vento bateu na parede, o rio bateu no alicerce, a chuva bateu no telhado e a casa permaneceu de pé. A sua casa não vai cair, porque eu estou pregando para uma igreja que ama a palavra. Eu estou pregando para uma igreja que é bem instruída, que é bem ensinada, que vive a palavra de Deus. Qual a segunda marca? Oração. Diga oração. Eles perseveravam na oração. É só você examinar o relato de Atos. Quem já leu o livro de Atos? Do começo ao fim, de uma ponta a outra, a igreja orava. Em Atos capítulo 1, versículo 14, diz que todos estes quem? Os 120, unânimes, uma vez na semana. É assim que o texto diz? 3 vezes no mês. Todos os dias eles estavam orando no templo, e de casa em casa comiam com alegria e singeleza de coração. Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste, eles estavam reunidos fazendo o quê? Falando mal do pastor Gabriel? Orando. E o Espírito Santo desceu sobre eles. Lá no capítulo 3,
2 líderes da igreja vão para o templo à hora nona, 3 horas da tarde, para fazer o quê? Eles tinham uma agenda de oração. Lá em Atos capítulo de número 4, versículo 31, a igreja debaixo de uma renhida e travada perseguição, estão fazendo o quê? Murmurando? Estão orando. Em Atos capítulo 6, lá pelo versículo 4, a demanda social aumenta, as viúvas gregas se convertem e os discípulos se encontram sobrecarregados, porque ou eles lêem a palavra e oram, ou servem as mesas. E eles oram e o Espírito Santo dá uma estratégia, uma ideia, separa 7 diáconos. Em Atos capítulo 10, lá está lá um gentil, um romano chamado Cornélio orando. E o anjo do Senhor apareceu dizendo: Cornélio, as tuas esmolas e as tuas orações chegaram até a Deus. Em Atos capítulo 12, Herodes, para ganhar prestígio, para ganhar voto popular, sabe o que é que ele fez? Ele mandou prender Tiago e Pedro. Tiago ele decapitou, cortou o pescoço. E Pedro ele guardou numa prisão de segurança máxima, que era a masmorra. A masmorra era uma prisão que ficava no subterrâneo dos palácios, de 8 a 9 metros de profundidade, e o oxigênio era rarefeito. Segundo historiadores dizem que 2 anos e meio, um preso dentro de uma masmorra, ele morria com seu pulmão cheio de tuberculose. Imagine, salubre, fétida, porque não tinha uma latrina ali para fazer as necessidades, e os presos faziam as necessidades ali mesmo. E Pedro estava lá, mas diz a Bíblia que havia incessante oração da parte da igreja por Pedro. Tira Pedro da prisão, e à meia-noite, Deus gosta desse horário, viu, pastor Gerson? À meia-noite veio o anjo do Senhor e abriu a prisão de Pedro. O mais interessante que eu acho, meu pastor Gabriel, é que a Bíblia diz que Pedro estava dormindo. Como é que um ser humano consegue dormir preso, sabendo que no outro dia a cabeça vai para a guilhotina? O diabo está batendo cabeça, levante a sua mão, meu Deus do céu, o diabo está batendo cabeça no inferno, dizendo: como é que esse irmão continua com esse sorriso no rosto? Como é que essa irmã continua orando pelo marido dela? Como é que essa irmã continua perseverando em orar pelo filho dela que está na droga? Não tem mais jeito. O diabo não sabe, não entende nada. Por que você está descansando no meio da tempestade, no meio da tormenta? É porque você sabe que o controle está na mão de Deus. Você lembra de Jesus? Você lembra, a tempestade estava varrendo tudo, entrando no barco. O discípulo: mestre, vamos morrer. Não importa para o Senhor que a gente morra. Jesus se levanta como Criador, olha para o vento, para o mar, e diz: acalma-te mar e cala-te vento. E ele estava dormindo no meio da tempestade. O crente de oração, o crente que tem uma vida de oração, quando vem a tormenta, quando vem a prova, ele não se desespera, porque ele confia no Senhor. É como disse o salmista Davi no Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro não vem da religião, não vem da ciência, não vem da política. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Em Atos capítulo 13, Paulo e Barnabé estão orando com os pastores e doutores em Antioquia da Síria. Aí o Espírito Santo diz: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Em Atos capítulo 16, Paulo e Silas estão dentro de uma masmorra, de uma prisão, murmurando, como diz o hino São Mel Mariano, né? Você já viu o hino do São Mel Mariano? Tem hora que o Paulo olha assim: Silas, para de reclamar, embora adorar. Eles não reclamaram, eles cantavam, eles oravam na prisão. E à meia-noite o anjo de Deus desceu, que os alicerces da prisão se abalaram, e foram soltas a prisão de todas, e culminou na conversão do carcereiro da casa dele, e a primeira igreja na Europa é fundada. Olha que coisa linda. Em Atos capítulo 20, Paulo está ali em Mileto, orando com os presbíteros de Éfeso na beira da praia. Em Atos capítulo 28, lá está Paulo, o náufrago, lá na ilha de Malta, no meio dos bárbaros. Sabe o que ele está fazendo lá? Orando pelos enfermos.
Qual a terceira marca dessa igreja? Vamos acelerar. A terceira marca, ela tinha temor de Deus. Em cada alma havia temor. Quarta marca, a igreja experimentava todos os dias a presença da intervenção extraordinária de Deus. O versículo 43 vai dizer que muitos sinais e prodígios se faziam por intermédio dos apóstolos. Nós vivemos em uma época que acontecem muitos milagres. Aí tem dois extremos aqui: há aqueles que propagandeiam os milagres, fabricam os milagres que não existem, e outros que não acreditam mais em milagre. Mas eu estou aqui numa igreja que acredita em milagres, que acredita que Deus faz milagres ainda. E eu levanta a mão porque eu vou profetizar. Eu estou enjesuizado nessa noite. Eu profetizo que milagres e maravilhas vão acontecer nesse templo. Todas as palavras de maldição que foram liberadas contra esta igreja e contra a liderança desta igreja está frustrada agora. Quebrado todos os projetos do diabo contra esta casa. Você recebe esta palavra? Você crê nesta palavra? Você crê que quando você está aqui orando, Deus está visitando o teu parente que está lá na UTI? Enquanto você está aqui orando, Deus está visitando o teu marido que está enfermo em casa. Enquanto você está aqui, o milagre está visitando a tua casa. Quem acredita que Deus faz milagre? Esta igreja era uma igreja que tinha entusiasmo no culto, que tinha um louvor contagiante. Não era como esses cultos por aí, culto fúnebre. É o pregador pregando, ninguém reage para nada, nem abre a boca para respirar, não consegue sentir nada. Aí o pregador pergunta: será que eu estou em pecado? Não, irmão, é porque muitos perderam a sensibilidade espiritual. Qual a quinta marca desta igreja? Comunhão. Diga comunhão. Deixa eu dizer para você, você sabe o que é comunhão? O versículo vai dizer assim, ó, que eles estavam todos os dias no templo e de casa em casa, fazendo o quê? Ceando e orando com alegria. E eles traziam os irmãos mais abastados financeiramente, vendiam os bens e fazendas. Não precisavam os apóstolos pedir nada. De forma voluntária, constrangidos pelo Espírito de Deus, eles traziam o dinheiro e depositavam aos pés dos apóstolos, e eles repartiam com todos aqueles que tinham necessidade, a ponto de nenhum dos irmãos ter falta de nada. É as marcas da igreja que abalou o mundo. A igreja odierna do século 21 precisa ter estas características, estas marcas espirituais. A marca da igreja que vai abalar o Maranguape não é um templo suntuoso, cheio de beleza, de esplendor, todo no porcelanato, no gesso, com teto acústico. Não. Todo mundo com terno da cabana, com sapato couro de boi. Não. As marcas da igreja são essas: perseverar na doutrina, perseverar na palavra, na comunhão, na oração e ter temor do Senhor dentro do seu coração. Cabe à igreja que anda em comunhão, meus irmãos. Você sabe o que é comunhão? Olha para cá, deixa eu explicar para você. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, ele vai tratar sobre a unidade do corpo de Cristo, que é a igreja. E ele vai usar o corpo humano como símbolo, em uma linguagem metafórica. A cabeça é a sede, sim ou não? Todos os comandos saem da onde? Da cabeça, do cérebro. Quem é a cabeça da igreja? Quem é a cabeça da igreja? Vocês estão com frio, irmão? Vai esquentar o negócio. Quem é a cabeça da igreja? Cristo. E quem são os membros? Nós. E é interessante, na unidade da igreja, que todos os membros do corpo estão interligados e são interdependentes. Você não entendeu, né? As mãos não podem dizer para os pés: não precisamos de vocês, e vice-versa. Todos eles precisam um do outro. Se o outro estiver doente, não puder operar a sua função, todos os outros membros, todo o corpo vai sentir a ausência
daquele membro. Vai ou não vai? Aí Paulo vai dizer que os membros que nós consideramos menos decorosos, menos importantes, deveriam ser aqueles a quem deveríamos dar mais valor. Você já parou para imaginar para que servem os pelos do nariz? Você já parou para imaginar, pastor Gabriel? Para que servem os pelos do nariz? É um filtro protetor para proteger o seu pulmão de poeiras. Para que servem as sobrancelhas? É um amortecedor para quando você levar uma pancada, amortecer. E os dedões do pé? Equilíbrio. Mais de 60% do equilíbrio do corpo do ser humano depende dos dedões do pé. Os dedos polegares das mãos, para você fixar algo, pegar algo e ter apoio, você precisa do dedo da mão, do dedão da mão. É importante ou não é? Você é importante para Deus. Mas o irmão Eduardo, eu não sei falar, eu não sei pregar, nem o português eu sei falar, irmão Eduardo. Não importa, você é um membro importante na casa do Senhor. Você foi escolhido no ventre da sua mãe. Nunca diga que você não sabe de nada. Nunca diga que você não pode, porque você serve a um Deus que pode e vai capacitar você e vai usar você nessa geração para impactar Maranguape. Você vai virar essa cidade de cabeça para baixo. Quem recebe essa palavra, fique em pé nesta noite com a autorização do pastor Gabriel. Fique em pé nesta noite, recebe esta palavra. A última marca da igreja que abalou o mundo é que esta igreja produziu um impacto na sociedade. Olha para cá. Um genuíno avivamento é aquele que produz impacto na sociedade. Quem aqui já leu sobre o avivamento do país de Gales? Você já leu? Robert Evans, o homem cheio do Espírito Santo, começou a orar. Foi tão forte o avivamento ali, pastor Gabriel, a ponto da criminalidade acabar. Os índices de assassinatos acabou. Aí sabe o que aconteceu? Nem polícia tinha mais. O país viveu um tempo de prosperidade, um tempo de bênção, porque o avivamento foi produzido pelaquela igreja que amava a palavra, que vivia em comunhão, que partia o pão e que tinha o temor do Senhor dentro do seu coração. Isso. Eu só sei pregar isso, eu não sei entregar a revelação. Já entreguei muitas já. Eu só sei pregar a palavra. Eu só sei pregar a Bíblia. Receba essa mensagem hoje para o seu coração. Receba essa mensagem hoje para a sua vida. Se a igreja cristã remanescente quer crescer em número, em qualidade, como tem crescido, tem que ter essas marcas aqui que eu preguei para vocês. Obedeçam o pastor de vocês. Quando o pastor de vocês chamar a atenção, repreender, não é porque ele é ruim não, irmãos. É porque ele quer ver vocês crescer, aprender. Quem é um pai que não ama o filho que não corrija? Então quando você estiver no culto, olha para cá. Quando você estiver no culto, dobre a sua atenção. Preste um culto racional, um culto com inteligência, um culto lógico. Você sabe o que é um culto racional? É você ficar sentado prestando atenção na mensagem que está sendo ministrada. E quando terminar o culto, o pastor perguntar: ô irmã, aonde foi que o pregador pregou? Qual foi o texto? Você vai dizer o texto e todas as marcas e tópicos que foram elucidados, porque você teve um culto racional, um culto com inteligência. Eu prefiro o culto que eu pregue, todo mundo fique caladinho, ouvindo a mensagem, guarde no coração e viva, do que um culto que está todo mundo gritando. Nada contra, eu sou pentecostal até o tutano dos ossos. Está todo mundo gritando e quando termina o culto, alguém pergunta: e o pregador pregou aonde? Rapaz, não sei nem onde ele pregou, só sei que foi fogo. Fogo sem Bíblia é só movimento. Tem que ter palavra. Tem alguém que não é crente aqui? Todo mundo é crente, graças a Deus. Alguém que está afastado da igreja e queira se reconciliar com Jesus, voltar para o Senhor hoje?
Não tem? Graças a Deus. Eu quero orar por você agora. Eu quero ser boca de Deus na sua vida. Aleluia. Essa igreja vai crescer muito, irmãos. Tem muitos apostando contra, viu? Viu, pastor Gabriel? Tem muitos apostando contra esse ministério. E eu queria, pastor, com todo respeito à sua pessoa, o senhor e sua esposa ficassem aqui no altar. Por favor, eu quero orar por vocês. Por favor, pastor. Eu quero que toda a igreja estenda as mãos em direção aos pastores de vocês. Você pensa que é fácil ser pastor, irmão? Você pensa que é fácil ser pastor? É não, irmão. É ardiloso, é trabalhoso, é espinhoso, mas é um privilégio servir a igreja do Senhor Jesus. Não é um peso, é um privilégio servirmos na obra de Deus. Viu, pastor? Vamos orar pelo pastor? Todo mundo com as mãos estendidas assim, ó. Você é um profeta de Deus, você tem autoridade. Viu? A autoridade não vem por cargo eclesiástico não, irmão. É vida de oração. Você pode sentar lá atrás e se sentir o mais menor, mas quando você abre a boca para orar, o inferno fica doido. Você crê nisso? Pastor Gabriel, eu quero abençoar a sua vida, meu querido. Viu? Há muitos que se aproximam de ti, mas com segundos interesses. Não são teus amigos. Deus vai revelar quem são os teus amigos de verdade, para tu se aliançar a eles. Tem muitos lobos disfarçados de ovelha em nosso meio, querendo tragar e dividir o rebanho de Deus. E Deus vai te mostrar tudinho quem são eles. Alguns vão ficar, outros Deus vai soprar para bem longe, porque é embaraço. Tem uma linguagem erudita, como a pena de um destro poeta e escritor, mas é tudo falsidade e hipocrisia. E Deus vai deixar do teu lado só pessoas fiéis, como esse homem aqui, o Jefferson, e outros mais, os obreiros da igreja. Outros que vêm só com segundas intenções, Jesus vai soprar para longe desta igreja. Porque foi Deus que te deu a visão de madrugada, naquela noite que tu perdeu o sono. Deus te deu a visão deste projeto, desta obra. O inferno não vai prevalecer, e já tem gente doida com ciúme do crescimento desta igreja. Tem gente dizendo assim: não, só porque mudou de um prédio grande, não se iluda não. Se iluda não, é igrejinha. Aí fica falando um diminutivo para desprezar, sabe? É igrejinha. É, meu irmão. Mas a igrejinha de Jesus começou só com 12. E a igreja, pastor, começou a crescer, porque avivamento produz crescer. Crescer. Atos 1,14, só tinha quantos? 120. Em Atos 2, 3.120. Em Atos 5, 5.000. Aí lá na frente Lucas já fala de multidões, deixa de falar de números. E hoje nós somos milhões e milhões. A igreja vai crescer. A igreja cristã remanescente vai crescer. Queira o inferno ou não, queira o diabo ou não, a porta que Deus abre, homem não pode fechar. E aquele fecha, não tem homem na terra que abra. Senhor nosso Deus e Pai, aqui está o pastor Gabriel, a sua esposa, esse jovem pastor que o Senhor tem levantado aqui nessa cidade, que foi experimentado, que foi testado em muitas provações, foi levado para a fornalha, foi levado para Sarepta, foi levado para o deserto e perseverou. Aleluia. Eu faço minhas palavras de Paulo para o jovem pastor Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, porque eu te chamei para esta obra. Teremacanto reminasto. Foi eu que levantei para pastorear o meu rebanho. Cuida do meu rebanho.
prega a minha palavra, não omitas a verdade, prega o evangelho na essência, dou o que doer, cuide o que custar, gostem ou não gostem, prega a minha palavra, persevera na minha doutrina, porque eu vou salvar almas aqui nesse local. Vou trazer os desviados à mesa da reconciliação, e muitos sinais, prodígios e maravilhas eu vou realizar nessa casa. Grande será o avivamento que acontecerá nesse lugar, vai repercutir, vai se espalhar, e muitos vão perguntar: o que está acontecendo lá? É o Espírito Santo que está salvando, é o Espírito Santo que está trabalhando, e Deus manda te dizer: eu vou te colocar no meio dos príncipes da terra. Tu crê, pastor Gabriel? Deus vai te colocar no meio dos homens de grande gabarito. Eita Jesus, eu te vejo sentado numa mesa com muitos pastores e uma aliança firmada. E eu vejo aí o nome da igreja cristã remanescente sendo conhecido em todo o estado do Ceará. Aqueles que diziam: é uma igrejinha, é garagem de pardal, vão ter que ver o que Jesus vai fazer aqui nessa obra. E Deus manda dizer que Ele vai enviar obreiros para te ajudar. Deus tem ouvido a tua oração de madrugada dizendo: Senhor, manda obreiros para a tua seara. Eu preciso de homens fiéis para me ajudar. E Deus vai começar a salvar, para te capacitar homens para estar do teu lado, ombro a ombro, para te ajudar nessa obra. Continua usando o teu servo nessa obra, Jesus. Dê graça, reveste das armaduras espirituais, blinda o teu filho, blinda a sua casa, blinda a sua família contra toda a retaliação do inferno, todos os demônios que arquitetam de dividir a igreja, colocar fuxico, fofoca, em nome de Jesus Cristo. Seja expulso todo espírito que gera contenda, disse-me-disse, divisão no meio da igreja. Esta igreja vai continuar crescendo em comunhão, em unidade na presença de Deus, orando todos os dias, perseverando na doutrina dos apóstolos, no temor do Senhor e nas orações, e que todo projeto do inferno, agora levante a sua mão, que todo projeto arquitetado no inferno seja frustrado em nome de Jesus. Você que está doente, coloque a mão no lugar da enfermidade. Coloque a mão, em nome de Jesus agora. Onde houver alguém que está enfermo, aonde estiver alojado essa inflamação, esse vírus, esta bactéria agora no pulmão, nos rins, no fígado, no pâncreas, no estômago, na vesícula, no coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. A tua palavra diz que em teu nome nós imporíamos as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados. A tua palavra diz, meu Pai, que a oração feita por o justo pode muito em seus efeitos. E Deus me trouxe aqui nesta noite como boca de Deus para liberar uma palavra de cura sobre a sua vida. O diabo queria que te ver numa cadeira de roda, mulher. O diabo queria te ver trancada dentro de um quarto escuro, pedindo a morte. Receba nesta noite a cura, receba nesta noite o milagre agora. Você que está oprimido agora, que todas as cadeias espirituais sejam quebradas agora, que todos os grilhões do inferno sejam quebrados. Receba a libertação de Deus em nome de Jesus. Receba, meu pastor, a bênção do Senhor. Receba, a igreja, a bênção do Senhor nesta noite. Não pare de orar, não falte os cultos, só se for motivo de doença e força maior. Ajude o pastor Gabriel, a esposa dele, nessa obra, irmãos. Ajude esses homens. Abençoe o pastor Jefferson, sua família, que tem ajudado ombro a ombro o teu servo, tem sido um companheiro fiel na batalha. Continue usando
como um instrumento vivo em tuas mãos, para resgatar milhares de almas para o reino de Deus. Fica conosco, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, queridos, receba essa palavra. Você que está em casa também, receba essa palavra. Eu quero agradecer mais uma vez, pastor Gabriel, pela confiança, tá certo, que você teve em mim. Tantos oradores eloquentes, profundos, você me chamou para estar aqui com os irmãos. Viva a palavra de Deus, e as bênçãos prometidas nela vão seguir você para onde você for. Você não vai precisar correr atrás de bênção, como diz o irmão Nani Azevedo. Você não vai precisar ficar mendigando oração, ora por mim. Não vai precisar mais procurar a casa da irmã Maria Cospe Fogo, e nem na casa do irmão Joãozinho, joelho de camelo. Você vai chegar na sua casa hoje, diante do espelho, e vai profetizar para aquele espectro que está lá, para aquela figura que está lá. Eu profetizo na tua vida, cabra ruim, as bênçãos do Senhor. Eu profetizo na tua vida, homem de pouca fé, as bênçãos da palavra de Deus sem medida. Você é profeta, você é profeta de Deus. É por isso que você deixou a sua casa nessa chuva, nesse frio, e veio para cá para ouvir um profeta de Deus. Amém? Deus abençoe. Pastor, desculpa os 5 minutos, mas glória a Deus, eu vou te contar na próxima vez. Amém. Depois de uma palavra dessa, levante suas mãos aos céus.